Olá! Essa aula é a aula de estética em odontopediatria. É uma aula bem interessante porque falar de estética para o público infantil é falar de uma interpretação, né? Na verdade, nós temos pouca documentação e pouco embasamento, assim, isso mais nos últimos anos na literatura, de como funciona a percepção estética nas crianças. E é claro que quanto mais jovem for essa criança, mais difícil é o entendimento da estética como um todo. O que a gente sabe, né, atualmente da autopercepção dentro de uma visão de autoestima nas crianças é de que certamente o sorriso, né, ele é um meio de desenvolver relações e autoestima. A criança é muito espontânea em relação ao seu sorriso. Ela dificilmente reprime esse sorriso, né? Então, quando uma criança deixa de sorrir em função dos seus dentes, certamente existe um comprometimento muito importante em relação à vergonha, né, e a negação que a criança tem em relação à sua autoimagem. Alguns estudos mais recentes, assim, dos últimos 4 a 6 anos para cá, vem mostrando uma autopercepção muito mais precoce do que se previa. Então, as crianças já de 2 a 3 anos de idade, como mostra esse estudo de 2008, já identificam o seu corpo e a sua semelhança com os seus pares. Então, uma criança consegue perceber se ela é mais gordinha, digamos, se ela é menor, né? Ela tem uma percepção da cor do seu cabelo, ela tem uma percepção da presença de dentes, então ela tem uma auto-percepção muito mais elaborada do que se supunha há anos atrás. E muitas crianças, elas podem ter inúmeras razões para não sorrir, porque o sorriso é a manifestação mais genuína, né, da alegria da criança, e a criança ela é muito transparente. Então, certamente, inúmeras podem ser as causas, né, emocionais que justificam a dificuldade de expor o seu sorriso. Quando a gente pensa em odontologia e por prevalência de doença, certamente a doença cárie é a maior responsável pela repercussão na estética dos dentes descidos, né? Então, uma criança quando tem uma destruição coronária, né, ou uma lesão extensa de cárie, isso fica muito evidente para ela, né, mesmo ela sendo pequenininha, por volta dos 3, 4 anos, e para os seus pares, para os seus iguais, né. As crianças que não têm filtro, né, nomeiam com facilidade e apontam: "O que que tem ali? Tu tem um buraco, tu não tem dente, o bicho comeu teu dente", então isso faz parte do universo infantil. E a gente vê, né, em casos de cárie da primeira infância, acometimentos importantes de lesões de cárie que justificam uma repercussão estética que nos salta aos olhos, né, que a nós chama atenção. Aqui, por exemplo, uma criança que teve, então, a cárie da primeira infância e junto com um pouco de bruxismo, ela foi desgastando esses dentes e esses dentes, então, que ficaram de dimensões bem restritas, eles certamente não contribuem para a estética, tanto em relação à cor, à forma, à dimensão e o desgaste importante, né? Mas vocês podem ver pela espontaneidade desse sorriso que esse menino não se constrange dos seus dentes, né? Então, isso pode ser muito particular, muito individualizado em relação a essa percepção. Muitas vezes, lesões que para nós são extremamente importantes, como essas lesões proximais do dente 51 e 61, podem ser imperceptíveis para as crianças, né? Muitas vezes os dentistas, inclusive, chamam até mais atenção a mordida aberta, por exemplo, do que até mesmo a dimensão das lesões de cárie. Não é raro nós atendermos crianças nessas condições que os pais não identificaram lesões cariosas nesses dentes. Então, é claro que a estética depende de toda uma autopercepção.
obviamente, de crenças, valores e condições socioeconômico-culturais, né? E isso, certamente, quanto mais jovem for o indivíduo, mais difícil é identificarmos a repercussões de lesões de cárie não tão importantes. O trauma dental também pode ser uma questão importante na odontopediatria em relação às suas repercussões da estética. Então aqui a gente tem uma criança que teve um trauma nos dentes 61, que vocês podem observar uma alteração de cor e uma leve fratura na incisal, uma intrusão importante do dente 62, certo? E uma intrusão também do dente 51 e 52 de menor dimensão. Então, talvez, assim, traumas que a nós aqui numa foto, nessa magnitude, fique muito evidente, para as crianças pode não ser evidente. Né? Os traumas também incorrem, assim como perdas de estrutura, como tem esse dente 51, mas também alteração de cor. E dependendo daí do nível de acuidade, de valor dessa família, a família pode buscar o atendimento em função da alteração de cor, né? Isso é relativamente comum. A ausência de um dente, como no caso de avulsão, aqui um trauma mais severo, também é um motivo de repercussão importante, né? Então, muitas vezes a criança chega na iminência do trauma, né? Diante de uma luxação, uma extrusão, né? Do dente 61, e certamente isso tem uma repercussão importante naquele momento. Casos, por exemplo, de avulsão, essa menina perdeu 51 e 61, podem ou não ser importantes, né? Dependendo do contexto. Muitas vezes, se ela tem um irmão que já está na fase de troca dentária, por exemplo, ou faz parte do cenário social a qual ela é pertencente, crianças que estão com janelinha, porteirinha e, portanto, esfoliando dentes, isso pode ser uma questão até de aquisição, né? Eu cresci, eu sou tão grande quanto, então nem sempre tem uma repercussão negativa. Um outro fator que pode ter um impacto importante em relação à estética são os defeitos de desenvolvimento, os defeitos de esmalte, né? Aqui a gente tem um defeito importante, né? O que a gente observa aqui? Uma fusão, né, entre o dente 81 e 82, certo? Que pode ou não ter uma repercussão estética. Aqui, a mim chama muito mais atenção a mordida aberta do que a fusão, por exemplo, até porque os incisivos inferiores nem sempre são tão evidentes no sorriso. Essa foto aqui tá com o afastador, né? Outra alteração importante, né? Então, além dos defeitos de esmalte, como a gente pode ver nesse paciente aqui, que já mostra então esses defeitos acastanhados, né? Mas que certamente muitas vezes se confundem com cárie também, aqui tem a associação de ambos. Mas outra alteração importante são as maloclusões. Então, as maloclusões podem ser questões que interferem na estética do sorriso de forma bastante importante. A semana passada eu tive uma mãe que procurou em função de que a queixa dela é: minha filha sorri e não mostra os dentes. Né? O que acontece com esse sorriso que uma criança sorri e não mostra os dentes? Né? Eu tenho, então, dentes que estão fora de posição do arco em função da presença de um hábito de sucção, como era o caso aqui, essa menina chupava bico. Certo? Então, isso, se a gente perpetuar esse hábito, né, até idades mais avançadas, como é o caso aqui de uma criança com dentição mista, na presença de dentes permanentes, a gente tem já um defeito ósseo, não é mesmo? Essa maxila, ela tá curva, ela tem uma atresia, um prejuízo de crescimento vertical. Então, quando a gente pensa em estética, certamente a gente tem que pensar no que a gente tá falando, qual é o alvo da nossa questão, certo? Do ponto de vista epidemiológico, certamente a nossa grande questão, né, em termos de Brasil, é cárie. Certo? Cárie é a questão mais importante que repercute em prejuízo estético para as crianças. E, portanto, né, nós que trabalhamos com crianças vamos ter uma rotina
em relação a procedimentos de dentes anteriores cariados. E no Brasil, inclusive, essa é uma grande demanda. Esse é um estudo aqui americano, que mostra que crianças entre 2 a 4 anos têm 16% de envolvimento de lesões em dentes anteriores, 29% entre 6 a 8 anos, e tem uma redução em crianças de mais de 12 anos, porque esses dentes são esfoliados. Então, isso mostra a importância dessa questão. Então, nós podemos ter diferentes causas que justificam o comprometimento estético quando a gente fala em, né, autopercepção na odontopediatria. E a gente vai dar a continuidade a esse tema nas aulas sequenciais. Então, esse é o nosso último vídeo sobre a aula, que tenta assim mostrar um pouquinho casos, né, que envolvem estética na odontopediatria. Então, essa primeira menina aqui, ela veio para pós-graduação, curso de especialização, e tinha então uma queixa do sorriso, ela identificava, ela apontava, a mãe também, tinha toda uma questão social, que a mãe disse que ela estava sendo meio segregada no ambiente que ela estava, porque tinha, né, um dente cariado, um dente estragado e tudo mais. Então, o que a gente vê aqui, gente? A gente tem uma história, né, de doença cárie. Essa criança, na verdade, agora não tem lesões ativas. Essas lesões são todas lesões inativas. Se vocês pudessem sondar essas lesões, né, a lesão importante do 51, ela está endurecida. E as outras lesões de cárie, que na verdade é uma criança com cárie na primeira infância, com defeitos de desenvolvimento do esmalte e hipomineralizações associada à doença cárie. Então, a gente tem uma severidade importante no 51, porque ali era a região de maior defeito, né? E o que se planejou aqui? Então, no 51, a gente, né, vai fazer a restauração que foi feita com isolamento relativo, usando fio retrator, e se fez uma restauração no dente 52, que tinha então essa incisal já com uma perda de estrutura. E se fez um leve desgaste nos dentes, assim, para fazer uma reanatomização das estruturas. Então a gente vê uma restauração aqui que está polida já, né? A gente tem um pouquinho, se vocês forem ser bem críticos, tem uma questão técnica aqui de falta de remoção adequada de tecido escurecido mais ali na cervical, bem no meio do dente, na vestibular. Vamos voltar ao outro slide e ver assim que a gente tem que fazer uma remoção realmente da junção amelodentinária bem caprichada, assim, né? Porque se a gente fica com um pouco de tecido escurecido próximo a região, principalmente cervical, onde a gente tem a menor espessura de esmalte, né? Quando a gente finaliza a restauração, como a gente vê aqui, a gente vê uma alteração de cor ali, bem no limite da restauração, no meio da face vestibular. Vocês estão conseguindo ver? Então, assim, a gente tem uma recuperação da forma anatômica legal, né? A cor não tá ainda legal, né? Na verdade, esse aqui é o mesmo dia, então a gente não tem ainda, tudo desidratou mais, né? O que a gente poderia fazer também é fazer um pouco de mancha semelhante ao dente 61. Então, isso dá para fazer ou com pigmentos brancos, ou usar quase na última camada uma WD e depois botar uma camadinha de esmalte. Também são alternativas que a gente pode fazer. Aqui, essa menina também é uma menina que foi atendida pelo curso de especialização em odontopediatria. É uma criança que já tinha passado pelo tratamento ativo da doença cárie, né? A gente vê assim que dentro de uma distância assim de conversação, a gente tem um pouquinho de comprometimento estético. A criança não tinha uma percepção, a mãe tinha. Quando a gente faz uma foto, então, sem tecido mole, a gente vê, né, que o dente 52 tem uma lesão proximal. Então, a gente perde o ângulo mesial do dente 52, né? A gente tem até uma bolinha de saliva ali, né? O dente 51 tem, então, também o defeito de esmalte, também tem hipomineralização, né? O dente 61, né, tem esses defeitos, tem uma incisal mais irregular, e o dente 62 tem uma lesão de cárie proximal na mesial, dá pra ver uma cavidadezinha ali, né? E essa cavidade da vestibular do dente 62. Então, o que foi feito aqui? A gente fez microabrasão, né? Não sei se vocês já entraram em contato com a microabrasão.
Tem kits de microabrasão ou a gente pode misturar pedra pómez com ácido fosfórico, esfregar na superfície do dente com uma espátula plástica ou de madeira, ou usar até mesmo com uma taça de borracha em baixa rotação, bem devagarinho por alguns segundos. Então, usa uns 5 segundos, vê o quanto a gente conseguiu tirar de manchas, lava, seca, faz mais uns 5 segundos em baixa rotação, mas a técnica original é esfregar manualmente, seja com uma espátula de madeira, tipo um palito de picolé, ou uma espátula plástica, tipo essas espátulas plásticas de manipulação de cimentos. Então a gente removeu um pouquinho das manchas, fez a restauração da mesial do 52, mesial do 62 e vestibular do 62. E fez essa reanatomização. Então a gente deu um leve desgaste das incisais, melhorou um pouquinho o contorno, ela estava com umas incisais muito retas, deixou um pouquinho mais convexo, e a gente teve esse resultado final aqui. Então, com procedimentos em isolamento relativo, minimamente invasivos, né, a gente devolveu um pouquinho as características desses entes sem tirar esses manchamentos assim de uma forma significativa, que senão a gente teria que fazer desgaste com instrumento rotatório mesmo. Então a gente tem aqui o antes na imagem superior e o depois na imagem inferior, né? Então o depois, vocês veem que também foi no dia, então tem um pouquinho ainda de mancha que muito provavelmente vai sair. Tem essa questão que às vezes a gente não consegue fotografar depois, né, gente? Mas foi um resultado bem legal. A menina percebeu quando a gente mostrava assim o antes e depois, e a mãe ficou muito feliz. Então, foi bem recompensador esse resultado dessa criança. E esse menino aqui, esse menino, o Miguel, é um fofo, que eu vou falar da resultado dele mais adiante, tá? Então, gente, uma pequena interrupção aqui. Gravando com filhos é assim. A gente. A ideia, né, aqui era atuar sobre, então, os dentes 52, 51 distal, 51 mesial, 61 mesial, 61 distal, 62 mesial, né, meso vestibular, obviamente. E a gente chegou nesse resultado, né? Então, foram restaurações que foram realizadas com isolamento relativo, os dentes 62 mesial, 62 distal. Com isolamento absoluto, os dentes 61 mesial, 51 mesial. E isolamento absoluto, os dentes 52 mesial, 51 distal. Certo? Se a gente for ser bem criterioso, né? São restaurações que têm defeitinhos, né? Então, assim, nós não chegamos aqui na qualidade estética que nós gostaríamos, principalmente na remoção do tecido, né, com alteração de cor da mesial do dente 61. Aqui a remoção foi aquém do que deveria. E isso é uma questão importante, que quando a gente está fazendo estética, a gente tem que remover realmente tecido alterado na junção amelodentinária de dentes tecidos. Por quê? Porque a espessura dessas estruturas são tão delgadas que vai aparecer quando a gente colocar a massa de material, por contraste vai aparecer. Então tem que ser realmente muito criterioso e remover na junção amelodentinária. E isso não compromete, por exemplo, uma remoção seletiva, porque não é na junção amelodentinária que a gente cuida para a remoção seletiva, né? Então ali não tem risco de expor, ali a gente pode remover. Claro que assim, ó, é outra vida pro Miguel, né? O Miguel mudou drasticamente. A mãe do Miguel estava realmente, assim, radiante. O Miguel não tirava fotos. O Miguel se escondia das fotos. O Miguel começou a se socializar, sorria, pedia para tirar foto. Claro que esse detalhezinho é um defeito, digamos assim, não recuperação máxima da estética numa foto ampliada, né, dessa dimensão. Mas realmente é um desafio muito grande. E tem aqui comportamento, uma criança pequena, o Miguel tem 3 anos, tem o cansaço do tempo de cadeira, tem a nossa necessidade de otimizar, né, o procedimento. Então, não é, né, certamente fácil a execução desses tipos de procedimento, mas a gente mostra aqui também aquilo que não ficou 100%. As restaurações de lesões proximais
são questões complexas, né, que muitas vezes, quando tem falta de espaço, podem repercutir em desafios importantes, como é esse caso aqui. Esse caso aqui foi um capítulo de livro que foi executado pelo professor Fernando Borba de Araújo, que gentilmente cedeu esse caso para apresentação em aula, né? Então aqui se pensou inicialmente em separar esses dentes, porque nessa posição a gente não consegue realizar o procedimento. Então se colocou um elástico ortodôntico de separação por 48 horas, se conseguiu essa separação, certo? E se vê aqui uma lesão de cárie bem, né, que a gente consegue fazer um acesso direto bem mais favorável após a separação. Então, se faz essa separação, se fez aqui a remoção desse tecido alterado. Inicialmente foi feita uma reanatomização dessas estruturas para melhorar esses contornos na verdade, dos contornos dentários, que na verdade esse desgaste também piora um pouco a estética. Né? Se fez isolamento absoluto, colocou a colocação da cunha recortada, para ela realmente estar aquém do limite cervical, da margem do preparo que a gente vai fazer, né? Se usou, então, alta rotação para remoção, então, e abertura um pouco da cavidade para acesso, né? Não tinha como, pela posição de 61, chegar e remover tudo, se fez uma leve remoção de tecido do esmalte, certo? Então, aqui, após a leve abertura para acessar bem aquela dentina, né? A gente pode ver também aqui a posição da cunha, sempre bem aquém do limite cervical, né? A remoção do tecido cariado, que foi seletivo, e a restauração aqui usando só resina de corpo, né? Então, aqui foi usado uma B1 de corpo. Né, vocês veem assim, não tem excesso algum, capricho técnico, realmente o professor Fernando é extremamente habilidoso e caprichoso na execução dos procedimentos, e a gente tem uma restauração aqui tecnicamente invisível, gente, se um outro dentista examinar, que claro, tá com isolamento absoluto. Então, aqui era a nossa imagem inicial, né, após a separação, e aqui o resultado final. Claro que essa papila vai, né, ter um reparo. Então, se faz toda uma instrução de higiene e vai se conseguir um reparo e a readaptação dessa papila, né, que vai se remodelar nessas estruturas. Esse é um caso bem especial também, uma menina que fez toda a reabilitação de dentes posteriores. Podem ver ali que tem um banda alça na região de 65, né? Ela teve uma doença importante, assim, de cárie, com lesões que envolveram tratamentos endodônticos, reconstruções de dentes posteriores, e se deixou para o último momento, então, no nosso tratamento, as restaurações dos dentes anteriores. Também foi feito no Hospital de Ensino Odontológico. Vocês veem aqui a reabilitação dos dentes posteriores. Restaurações que não tão, né, lindas, assim, a mesial do dente 54, uma restauração de ionômero, né? Então, a gente tem restaurações que não estão com a recuperação anatômica, estética, mas que dentro de um contexto de odontopediatria ela é extremamente eficaz. E a gente foi então partir para as restaurações dos dentes anteriores, e que essa menina é extremamente vaidosa, a Valentina. Ela é uma criança encantadora, ela adora fazer, ela faz filmes, ela tem conta no Insta, e ela é um encanto. E ela queria muito, né, fazer a correção estética desses dentes. E nós partimos então para a execução do isolamento absoluto, remoção então do tecido cariado dos dentes 52 e 62. Aqui a gente fez num dia os dois laterais, né, que a gente pode ver aqui. E no outro dia se fez os centrais. Totalmente realizado pelas alunas do noturno aqui, né? Aqui a restauração assim que finalizou, antes dos acabamentos e polimentos. E aqui no dia que ela retornou após esses ajustes iniciais. E é um resultado estético extremamente interessante, né, gente? Um tratamento feito exclusivamente por aluno de graduação. Isso aqui é um resultado estético muito interessante, é realmente um capricho de execução. Aqui também foi utilizado só resina de corpo sem esmalte. Então, foi usado, na verdade, para os dentes 52, 62 foi utilizado WD. Depois foi usado, na verdade, A1 e B1 de corpo.
Esse caso aqui é um caso bem com uma repercussão importante de estética. Esse menino realmente tinha muita vontade de fazer a reabilitação estética. Apesar da perda importante de estrutura dos dentes 52 a 62, ele tinha espaço, né? Com exceção do dente 62 ali, com relação àquela cúspide do canino, que tinha um desafio mais importante do ponto de vista de oclusão. Certo? Se fez então um enceramento, né, uma moldagem, um modelo, um enceramento no modelo, uma guia de silicona, e se fez então essas restaurações, né, com isolamento relativo, que era uma criança realmente com um comportamento muito favorável. Se colocou então o fio retrator, e aqui esse caso foi feito dente por dente, em função do tempo que se dispunha emocionalmente para essa criança executar os procedimentos. Então, o dente 51, o sistema de união, né, a execução aqui do manuseio da adaptação da resina com pincel, e aqui o dente 51 finalizado, né? Então, um dente, assim, tecnicamente, né, uma restauração excelente, né? Uma restauração que recupera realmente a forma anatômica do dente 51. E foi feito as demais sessões, 61, e na outra sessão os outros dois dentes, 52 e 62. Então é um caso assim com um retorno bem importante em termos de estética. Esse paciente usava para dormir uma plaquinha que protegia os dentes anteriores. E é uma forma, né, quando a gente tem grandes reconstruções, de proteger. Pode fazer uma plaquinha flexível, uma plaquinha como um giga anterior, uma plaquinha como se fosse plaquinha de Michigan, para colocar na hora de dormir e proteger os dentes anteriores, porque certamente são reconstruções importantes que, diante do desafio mecânico da oclusão, a gente tem um risco de fratura ou de perda da restauração. Então, quando a gente fala em estética, em odontopediatria, a gente tem que certamente contemplar, né, um exercício mental e intelectual de execução de bons procedimentos que recuperem certamente a forma anatômica dentro dos preceitos de cor, forma, né, e recuperação das características daquele paciente, considerando o sorriso e tudo mais, mas certamente pensar nas características emocionais. Eu não tenho como pensar em estética e esquecer que ali embaixo, né, tem uma criança e que talvez não tolere um procedimento extenso, né, e que eu tenho que certamente adequar dentro das possibilidades, procedimentos que não recuperam com toda a qualidade estética que eu gostaria, mas que vai proporcionar para aquela criança e para aquela família, né, um benefício importante, já que a gente sabe que existe uma exigência, né, aquém, né, do que o nosso olhar, né, certamente tem uma exigência aquém de um alto nível de expertise, e que a gente contemple essa reflexão com os pais, faça escolhas dentro do momento da vida da criança que tem sentido, não é mesmo? Né, eu não posso pensar numa recuperação estética extremamente exigente de uma criança de 1 ano de idade, mas à medida que essa criança vai crescendo, que ela pode me oferecer, né, uma tolerância maior, né, no ambiente odontológico, em um tempo clínico mais estendido, eu posso conseguir recuperações estéticas mais importantes. Mas isso tem que ser negociado, né, e contemplado, essa reflexão quanto às nossas expectativas e as expectativas dos pais diante de cada caso, certo? Então, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a poder sempre lembrar dessa questão do que eu quero, onde eu quero chegar, né, qual é a expectativa da família, até onde eu consigo ir e as custas do quê, se vale ou não a pena. Tá bom, gente? É um grande prazer finalizar a minha última aula dentro do ensino remoto emergencial. Eu não vejo a hora de nós nos vermos pessoalmente, de nós podermos discutir todas essas questões que a gente discutiu de uma forma remota diante dos pacientes, né, lá no Hospital de Ensino Odontológico, que isso seja breve, que tudo passe e que estejam todos bem. Um abraço cheio de carinho para cada um de vocês.